Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente, bem-vindos à nossa 16ª aula. Hoje nós vamos tratar de dolo, né? Este dolo aqui, ele é um defeito do negócio jurídico, né? Na aula passada nós falamos do primeiro defeito do negócio jurídico, que é um vício de consentimento, que é o erro, né? E agora nós vamos falar do segundo vício de consentimento, que é o dolo. No finalzinho da aula passada, eu ainda tratei com vocês de semelhanças, né? De semelhanças entre o erro e o dolo, né? O erro, ele seria um equívoco espontâneo, né? Eu começo a errar sozinho. No dolo, há uma indução. Então, no dolo, eu só erro porque alguém maliciosamente me induziu a fazer algo. Isso é dolo. Tá? Essa é a grande diferença do erro. Os dois envolvem equívocos. Só que o equívoco é espontâneo. No dolo, o equívoco ele é provocado, tá certo? Óbvio que nós temos outros requisitos para o dolo, né? E nós vamos estudar ao longo dessa aula, tá? Só não confundam, vocês que estão no início do curso, este dolo, que é um defeito do negócio jurídico, com o dolo que vocês aprendem. Vocês já viram lá em Direito Penal, quando vocês forem estudar a teoria do crime, né? Aquele dolo que é a vontade deliberada de obtenção de um resultado, né? O sujeito, ele sabe que se ele atirar, ele vai matar o Joãozinho da esquina, mas ele mira no Joãozinho da esquina e deliberadamente atira no Joãozinho da esquina. Dolo. Ou pode ser um dolo eventual, né? Quando o sujeito ele assume o risco de obter o resultado maléfico, né? Por exemplo, o cara pega uma metralhadora e ele dispara essa metralhadora a esmo numa rua, tá? Mas não é deste dolo que estamos tratando, né? Este que vocês analisam quando estudam a culpa em sentido lato, né? Nós também vamos tratar deste tipo de dolo, que integra o significado de culpa em sentido lato, né? Quando nós abordarmos atos ilícitos, civis e responsabilidade civil, mais para o final do semestre, tá? O dolo que eu quero chamar a atenção de vocês é o defeito do negócio jurídico, tá? Que vai ser caracterizado segundo o conceito que eu vou passar para vocês agora. Então, peguem aí uma caneta, deem um pause, né, para pegar uma caneta. Tem gente que gosta de caneta azul, vermelha, né? Ou preparem o computador de vocês para anotar o conceito, tá? Bom, feito isto, vamos lá. Conceito de dolo, tá? Gente, dolo, ele é o defeito do negócio jurídico, caracterizado pela utilização de artifícios astuciosos por uma parte, que induzem a outra parte a celebrar algo que não faria, entre parênteses, dolo principal, ou algo que faria de forma diferente, entre parênteses, dolo acidental. Professor, aí vocês vão e voltam diversas vezes, né, para pegar bem esse conceito, tá? Então eu vou aqui sem a preocupação de repetir exatamente o que eu acabei de falar, eu vou trazer de outras maneiras esse conceito. Então, no dolo, gente, alguém maliciosamente, com astúcia, né, uma astúcia voltada para o mal, né, alguém maliciosamente induz a outra parte a fazer algo que não faria, tá? Se a gente pudesse fazer um paralelo com o direito penal, embora o direito penal não seja muito bem a minha praia, mas se a gente for fazer um paralelo com o direito penal, o dolo, ele, na esfera civil, ele acaba acontecendo muitas vezes quando um sujeito na esfera penal pratica estelionato. Obviamente lá ele vai estar praticando um crime, mas na esfera civil, muitas vezes o negócio jurídico fruto desse estelionato será um negócio jurídico maculado pelo dolo, né? Então, olha que interessante, o sujeito lá, ele é 171,
chega lá cheio de argumento e tal, e te induz a fazer um contrato. Se você soubesse estar sendo enganado, você não faria. Tá certo? Então, o cara mente descaradamente para te enganar. Ele te engana. Tá certo? Então, o objetivo de quem pratica dolo é enganar a outra parte. Porque se a outra parte soubesse da realidade, ela não teria celebrado o negócio. Então, gente, olha só. Existem... vocês vão fazer essa subsunção ao longo da vida, como advogados, juízes, promotores, auxiliares, né, do Poder Judiciário, como servidores, né? Vocês vão ter que fazer essa subsunção diversas vezes, né? Então, cada defeito do negócio jurídico, ele chama mais a atenção. Agora, aqui eu vou enfatizar para quem quer ser advogado, tá? O advogado, gente, nessa parte de defeitos, ele tem uma importância extraordinária. Um defeito do negócio jurídico como o dolo, ele vai gerar, minha gente, quando muito, ele vai gerar anulabilidade. Tá? Porque aqui a gente ainda também vai avançar, vai ver que o dolo principal ou essencial, que é paralelo ao ao erro substancial, né? Ele seria um equivalente do erro substancial ao erro substancial aqui na matéria que estudamos. Então a gente vai ver que o dolo principal ou essencial, este sim vai importar a anulabilidade do negócio. Tá? Mas o dolo acidental não. Tá? Então por que eu chamo muita atenção para vocês que miram, né, na advocacia e especialmente na advocacia civil? Tá? É porque como o dolo ele vai no máximo gerar a anulabilidade, tá? A anulabilidade ela não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Então, se você contar uma historinha, do jeito que a gente vê as petições hoje, muitas delas, o sujeito ele fala, porque o Zezinho agiu de má fé, e o Zezinho ele acabou fazendo com que meu cliente celebrasse um negócio, esse negócio tá com má fé, etc. Tal. Aí o cara vai contando essa história, né? E aí ele não pede a anulação do contrato. Aí depois ele fala assim, logo eu quero que esse contrato seja rescindido ou resolvido, né? Nem fala resolvido, rescindido, porque ele foi descumprido. Aí você vê que há um bololô aqui, embolou aqui o negócio, o meio de campo, né? O sujeito ele começou falando de algo que talvez levasse a uma anulação por dolo e termina pedindo o desfazimento do contrato por descumprimento. Então, vejam. Por isso que eu falo que as coisas têm que ficar muito claras na cabeça de vocês. Tá? Se o negócio jurídico ele é anulável, né, contem a história correta de forma sucinta, né, e peçam a decretação dessa anulação como consequência da hipótese de anulabilidade. Tá? Atuem de forma reta, né, lógica, né? Não se percam, né, às vezes numa petição muito apelativa, né, muito cheia de drama, né? Não façam isso. Tá? E aí, para que você seja bem objetivo em cada peça que você faz, você tem que chamar a atenção daquilo que é mais relevante no defeito. Por exemplo, o que é mais relevante no erro é que houve um equívoco. Tá? Aí depois você vai mostrar quais são os requisitos que tornam aquele equívoco um erro anulável. Tá certo? Aí vocês vão lá destrinchar os requisitos do erro segundo a legislação brasileira. Né? O erro tem que ser substancial, cognoscível, né? E eu defendo que, além de tudo, excusável. Né? Bom, a mesma coisa com dolo. Tá certo, gente? No dolo, enquanto o erro, você vai contar a historinha para o juiz que houve um equívoco espontâneo, no dolo você vai contar uma historinha para o juiz que houve um equívoco provocado pela maliciosa astúcia da outra parte. Tá certo? Bom, mas às vezes como técnica de peticionamento, você pode até fazer o seguinte, você pode falar para o juiz assim, olha, excelência, o autor foi induzido a celebrar um negócio que não faria, por isso, etc. E tal. Aí você coloca os requisitos do dolo. Né?
E por isso ele se equivocou. E esse equívoco, ele gera a anulação do negócio. Tá? Beleza. Agora, aí você continua. Mas se Vossa Excelência entender que não houve a indução noticiada, ao menos um erro espontâneo teria acontecido. Porque essa narrativa ela é compatível. Né? Porque você diz, olha, eu entendo que esse erro foi induzido, foi provocado pela parte ré. Mas ainda que não tenha sido provocado pela parte ré, pelo menos houve o erro. Então é muito frequente a gente peticionar falando sobre a necessidade de desfazimento do negócio, porque ele nasceu viciado pelo dolo, porque houve uma indução para a prática do negócio, né? E aí a gente vai tratar dos outros requisitos que vão caracterizar esse dolo. Tá? Vamos supor que, obviamente, você vai continuar a sua petição, você vai mostrar quais são os outros requisitos e por que eles estão presentes. Né? E você vai seguir, porque corre-se o risco do juiz entender que a outra parte não agiu com malícia. Aí você vai dizer, não, excelência, mas ainda que a outra parte não tenha agido com malícia, pelo menos houve um erro da parte autora e o erro ele está caracterizado pelos seus requisitos. Aí, de novo, você vai lá e fala. Tá certo? E muitas vezes, gente, você ainda pode, na mesma petição, falar assim, olha, excelência, eu entendo que houve dolo, porque o sujeito ele me induziu a fazer tal coisa, etc. e tal, né? Se eu soubesse que estava sendo enganado, eu não faria. Mas se o senhor entender que ele não me induziu, pelo menos o senhor entenda que eu errei e os requisitos do erro estariam presentes. E, às vezes, gente, ainda dá para acumular com vício redibitório. Às vezes ainda dá para dizer assim, e não bastasse isso tudo, eu não sabia que o objeto, quer dizer, não era perceptível que o objeto continha em si um vício oculto. Aí vem aquela diferença do vício redibitório que eu falei para vocês, né? Que é um defeito que objetivamente existe na coisa. Tá? Então, às vezes, a depender da sua habilidade como advogado, você pode concatenar a narrativa, e sendo uma narrativa honesta e verdadeira, você pode concatenar essa narrativa de forma a demonstrar que houve dolo. Se o juiz entender que não houve dolo, houve erro. Se o juiz entender que não houve nenhum dos dois, ainda assim pode ter acontecido um vício redibitório a depender do caso concreto. Ok, gente? Então, mas essa inteligência, ela que chama uma inteligência de estalo, né? Se você você ouvir a história, você bater o olho nos documentos e você perceber que você deve conduzir a atuação por esse caminho, tá? Isso é uma coisa para poucos, tá? Isso é uma coisa para quem é vocacionado realmente, né? Para atuar no mundo do direito, né? E bons advogados, eles precisam desse raciocínio do estalo, tá? Bom, minha gente, então seguindo. Então nós já demos o conceito. O dolo é o defeito do negócio jurídico, que ocorre quando uma parte maliciosamente induz a outra a praticar um negócio que, se esta última soubesse que estava sendo enganada, ela não praticaria, entre parênteses, dolo principal, ou praticaria de forma diferente, entre parênteses, dolo acidental. Tá? Aliás, gente, essa história aqui que eu estou falando para vocês, do dolo principal e do dolo acidental, ela é tratada no nosso Código Civil, o artigo 145. E no artigo 146, nos dois. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Ou seja, a pessoa só fez o negócio porque ela foi enganada. Se ela soubesse que estava sendo enganada, ela não faria o negócio. Dolo principal, dolo essencial. Por isso, esse negócio é anulável. Se eu soubesse que estava sendo enganado, eu não celebraria o negócio. Dolo principal. Agora, por outro lado, o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos. E é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Trocando em miúdos, se eu soubesse que estava sendo enganado, ainda assim eu celebraria o negócio, mas celebraria de maneira menos gravosa. Então isso vai impactar no pedido. Prestem atenção, você que vai advogar. Isso vai impactar no pedido que você vai formular para o juiz. Você falar assim, olha,
Se eu soubesse que estava sendo enganado, eu não celebraria o negócio. Logo, eu quero que esse negócio seja anulado. Né? Ou, se eu soubesse que estava sendo enganado, eu celebraria o negócio, mas celebraria de forma diferente, menos gravosa. Portanto, eu quero ser reparado pelo valor a mais que eu paguei por este negócio. Ok, minha gente? Tá certo? Então vamos lá. Vamos voltar ao nosso roteiro, né? Como eu disse para vocês, nós temos aqui que identificar algumas coisas antes de chegar e apontar o dedo e falar pro magistrado, olha, houve dolo. Tá? A gente tem que entender tecnicamente como é que isso acontece. Em primeiro lugar, a doutrina, de forma secular, ela já diz que existe uma diferença entre o chamado dolus bonus e dolus malus. Isso vem desde Roma. Tá? Mas, colocando de maneira mais clara isso, o dolus bonus é aquele exagero aceitável dentro das práticas comerciais. Por exemplo, venha comprar o melhor carro de Brasília. Gente, o melhor, vamos supor que eu seja dono de uma loja de revenda de veículos, né? Venha comprar o melhor carro de Brasília. Assim, eu não estou fazendo nada senão enaltecer o meu próprio negócio. Tá? Eu não estou trazendo aqui uma mentira específica sobre um dado concreto de um carro. Agora, se eu falar assim, venha comprar um carro que faz 75 km por litro de gasolina. Uma mentira deslavada. Tá? Eu não tenho esse carro, mas eu chego e anuncio isso. Né? E aí a pessoa vem e ela compra o carro. Agora, só refazendo um pouco o exemplo, gente, porque aqui eu acabei caindo numa seara perigosa, né? Eu acabei falando sobre uma revenda de veículos e eu me coloquei como um fornecedor de serviços. Mas isso é até bom para a gente diferenciar as coisas, tá? Quando eu sou fornecedor de serviços e vem um consumidor, a relação é de consumo, tá? E aí eu aplico o Código de Defesa do Consumidor, que é muito mais protetivo, que eu não preciso nem analisar a história do dolo. Ele já pune a publicidade abusiva, se eu abrir essa publicidade para Brasília toda, ou ele me diz que a minha proposta me vincula como fornecedor, e aí eu vou ter uma prática abusiva, eu vou ter enganado. E a violação ao direito à correta informação gera pelo Código de Defesa do Consumidor nulidade. Então o defeito é até mais grave, o negócio vai ser nulo aí, tá certo? Por conta dessa mentira que eu contei. Tá? Mas vamos então transportar o exemplo para uma hipótese puramente civil. Eu sou dono dessa loja, tá? É uma loja que fornece veículos para empresas, tá? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu estou tirando da jogada o usuário final, né? O destinatário final. Eu estou colocando um outro fornecedor, tá? Para ficar um contrato tipicamente civil e eu não aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então eu vendo um carro para um outro fornecedor de serviços, tá? Embora eu seja uma loja, vem uma outra empresa e diz assim, eu quero refazer a minha frota porque eu faço locação de veículos e eu preciso de veículos muito econômicos, né? Você tem aí, Rogério? Eu falo, tenho. Tá? Então, me venda esses veículos. Quantos quilômetros por litro ele faz? E eu digo, olha, ele faz, sei lá, 70 quilômetros por litro. É mesmo? Aí como é que você me prova isso? Eu acabo adulterando lá os equipamentos do veículo que medem o consumo, e aí nesse veículo ele acusa que ele fez 70 km por litro. Né? E o sujeito, ao analisar aqueles dados lá do computador de bordo do veículo, né, ele vê, né, que o veículo ele estaria fazendo 70 km por litro, mas longe disso. Isso foi fruto de uma fraude minha. Tá? Então, eu usei
um artifício astucioso para fazer uma mentira concreta. Veja a diferença dos dois exemplos. Se eu simplesmente tivesse dito, venha comprar o melhor carro de Brasília. Tudo bem, dólares bônus. Eu não estou aqui traçando uma mentira, né, específica, né, para induzir em erro a outra pessoa. Eu estou apenas enaltecendo de forma socialmente aceitável o meu negócio. Tá? Agora, se eu digo assim, venha comprar o carro que faz 70 km por litro, aí eu já estou dando uma informação concreta. E se essa informação for mentirosa, e se eu usar artifícios gravosos, né, artifícios realmente astutos, né, para convencer esta outra pessoa de que meu carro faz 70 km, aí, nessa outra empresa de que meu carro faz 70 km, aí realmente eu estarei praticando um negócio por meio de dolo. Lembrando apenas, no meu exemplo, que eu passei para vocês, tá? Meus alunos prestem muita atenção para as relações que são tipicamente civis, que são relações consumeristas. As relações consumeristas, elas são mais protegidas e normalmente as infrações ao CDC, elas geram nulidade. Tá? Ah, professor, como é que eu vou identificar uma relação consumerista? Se eu simplesmente falar da loja que vende, possivelmente você estará diante de uma relação de direito do consumidor. Possivelmente. Por quê? Porque, a depender do caso concreto, se eu não tiver nos polos um fornecedor e um consumidor, essa relação não será uma relação de consumo. Se eu tiver, por exemplo, 2 fornecedores, essa relação não será uma relação de consumo e eu vou aplicar o Código Civil. E ao aplicar o Código Civil, eu vou ter que tentar desfazer esse negócio por meio de um defeito do negócio jurídico, tornando aquela contratação apenas anulável. Então, orientem já a cabeça de vocês para isso, tá? Porque isso no mundo real fará diferença, tá? Bom, então o dolus bônus é uma prática socialmente aceitável por meio do qual você enaltece o negócio que você quer celebrar. E o dolus malus é aquela mentira derivada de artifícios astuciosos que induzem uma parte a fazer algo que ela não gostaria de fazer. Hoje em dia a gente não fala mais, fulano praticou dolus malus. Não, eu falo apenas que fulano praticou dolo. Se eu quiser dizer que aquela prática dele ela é socialmente aceitável, aí sim eu falo dolus bônus. Tá? Agora, quando eu usar a palavra simplesmente dolo, significa que eu estou me referindo ao defeito do negócio jurídico. Tá? Bom, mas vamos lá. Existem alguns requisitos para esse dolo, que os romanos chamavam de dolus malus? Existem. Primeiro, intenção de induzir o declarante a praticar certo ato. Tá? Então, a parte que age maliciosamente, ela tem uma deliberada intenção de levar a outra a praticar um ato. Tá? E para isso ela mente, para isso ela engana. Tá certo? Então essa mentira, essa astúcia, né, voltada para o mal, né, ela se traduz numa intenção de induzir o declarante a praticar certo ato. Os artifícios fraudulentos têm que ser graves. Né? Porque veja um exemplo do carro. Eu estou vendendo um carro e eu falo assim, olha, esse carro faz 70 km por litro. Se eu só falo isso não traz uma... Só isso não é um artifício grave, né? Porque a pessoa ela vai rodar com o carro e ela vai notar rapidamente que aquele carro ele tem um consumo muito abaixo do que foi prometido. Agora, se eu faço uma adulteração nos equipamentos do carro para que as informações eletrônicas daquela central de inteligência do carro elas forneçam uma avaliação de que o carro faz 70 km por litro, aí eu estou usando artifícios gravíssimos. Tá? E isso pode ensejar a caracterização do dolo. Tá? Outro, seja uma causa determinante para a prática do ato. O que é que eu quero dizer com isso? Se a parte que celebrou o negócio soubesse que estava sendo enganada, ela não praticaria o negócio. Por isso esse dolo é um dolo essencial. Por isso ele vai tornar o negócio anulável. Ah, mas não foi a causa determinante. Se a parte ainda assim celebraria o negócio, mas celebraria de forma menos gravosa, não fosse pela mentira.
Ah, então eu não estou diante do dolo essencial, eu estaria diante do dolo acidental. Tá? Procedam do contratante ou possam por ele serem conhecidos, e a gente vai ver, ao analisar o código agora, o que é que isso significa. Tá? Vamos lá. Gente, artigo 145, nós já vimos, não custa nada reler. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. 146. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Tá? Já vimos a diferença de dolo essencial e dolo acidental. Artigo 147, esse aqui é um dos artigos bem interessantes, que é a omissão dolosa, ou silêncio doloso, né? Ou dolo por omissão. Tá? Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Tá? Gente, vejam isso. Dizem que é muito comum em concessionárias, Brasil afora, que ao deslocar, ao manobrar os veículos, né, concessionárias de veículos, né, ao se manobrar o veículo dentro da concessionária, ocorram batidas, né, nesse veículo. Né? E aí, o que acontece, gente? O sujeito já está dentro de uma própria concessionária, tem serviço de lanternagem lá dentro, né? Aí o que é que os caras fazem? Eles consertam o carro e deixam o carro como bem parecido com um carro novo, né? E muitas vezes eles vendem esse carro, né? Dependendo da extensão da batida, realmente não faz a menor diferença isso. Agora, eu já vi um caso em que uma batida tinha sido maior, tinha sido mais severa, né? E aí o cara comprou o carro e pagou o preço de um carro novo. Quando ele levou para instalar alguns equipamentos, alguns acessórios, ele já tinha feito a compra, já tinha pago, já pegou a chave, pegou o carro, foi instalar alguns acessórios em outra oficina, né? Rádio, essas coisas assim. E aí, ao instalar esses outros acessórios, um mecânico disse: olha, esse carro foi batido. O sujeito: não é possível, eu acabei de comprar. Né? Gente, e aí foi feita uma perícia e se descobriu que o carro efetivamente tinha sido batido e que a extensão da batida ela era grande. Né? Isso pode trazer, vejam, aqui um mecânico, ao instalar um rádio no carro, falou: ó, esse carro foi batido. Isso, o que é que isso faz? Isso faz com que o carro perca valor de mercado. Se é uma batida tão fácil de se perceber assim, isso efetivamente diminui o valor de mercado do veículo. Né? Mas, assim, tão fácil de perceber que eu digo para uma pessoa que trabalha com carro. Porque muitas vezes um carro ele é objeto de um conserto, né? Para nós que não atuamos, que não mexemos com carros, a gente não vai nem saber. Mas um olhar de um mecânico experiente percebe. E não foi difícil para um olhar do mecânico experiente perceber que havia uma batida ali. Então, olha só. Houve dolo aí? Certamente. Certamente, gente. Quando eu chego a uma concessionária e falo: eu quero aquele carro, e o sujeito sabe, né? Ele sabe que foi batido. Eles têm consciência disso, eles que colocam, foi batido lá, eles consertaram lá, e eles recolocaram no pátio como se um carro novo fosse, entenderam? E eles nem se deram ao trabalho de honestamente dizer isso para o cliente, porque se eles falassem para o cliente: olha, nós temos todos esses carros, mas aquele ali foi batido, você quer comprar o carro que foi batido? Aí você fala: mas o que levaria um cliente a comprar um carro batido? A honestidade do vendedor e a redução de preço, principalmente a redução de preço. Que ele chega e fala assim: ó, aquele carro ali foi batido e por isso eu estou vendendo aquele carro com um desconto de 20%, porque eu sei que caiu o preço de mercado dele, estou dando um desconto de 20%. Ah, isso aí é um negócio honesto, você está sendo efetivamente informado sobre o que aconteceu com o veículo. Tá? Bom, aí não haveria dolo. Agora, quando o sujeito maliciosamente cala, né, e aquele silêncio malicioso te induz a comprar aquele carro, houve dolo por omissão. Houve. Porque você, olha só, se você soubesse que aquele carro tinha sido batido, você não compraria. Mas qual foi o motivo do seu equívoco? O motivo do seu equívoco foi o doloso silêncio do vendedor.
tá? Dolo por omissão, tá certo? Mas, professor, eu não poderia aplicar o direito do consumidor? Se você for destinatário final do carro, sim, é direito do consumidor, violação do direito de informação, nulidade do contrato, tchau. É até mais grave. Agora, se você, esse caso eu vi esse caso acontecer, era uma empresa de engenharia que foi comprar um caminhão, e o caminhão ele tinha sido batido e a extensão da batida tinha sido considerável. Então, neste caso, gente, não há relação de consumo, não há CDC. O que se teve que alegar foi, olha, a empresa de engenharia que comprou um caminhão falou, olha, comprei um caminhão e isso foi fruto de um dolo. Tá certo, gente? Foi fruto de um dolo. Tá? Bom, vamos lá. Só mais uma questão. Como é que eu diferencio o dolo por omissão do erro cognoscível? De novo, no dolo por omissão, uma parte maliciosamente ficou quietinha. Para quê? Para induzir a outra em erro. Então, a parte começou o erro porque foi induzida. Isso aí é dolo. Tá? Agora, o erro cognoscível, eu espontaneamente, que estou celebrando o contrato, começo errando. Eu já de cara parto errando. E a outra parte não me induziu, não. Eu errei espontaneamente, eu errei sozinho, fui errando. E à medida que eu estava errando, a outra parte poderia perceber que eu estava errando. Tá certo? Aí, eu estou diante de um erro cognoscível. Se eu só errei porque eu fui induzido, isso é dolo. Mas isso é dificílimo de provar na prática. Meu amigo, então o problema aí é outro. O problema aqui é de questão de prova, né? Aí você vai se virar para produzir a prova que você achar oportuna, ou você vai adotar a seguinte tática. Você vai falar, houve um dolo por omissão, por isso, por isso, por isso, mas se Vossa Excelência entender que não houve dolo por omissão, houve um erro cognoscível, por isso, por isso, por isso. Tá? Vamos lá. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite ou dele... Perdão, gente, deixa eu refazer a leitura aqui que ficou truncada. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Tá? Gente, o que se quer dizer com isso? Né? O que se quer dizer com isso é a história do dolo de terceiro, ela funciona assim. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Eu, Rogério, quero vender um relógio meu. E este meu relógio, ele é muito ruim, ninguém quer comprar. Estou vendendo aqui na vizinhança, ninguém quer comprar. Tá? Aí eu chamo um vizinho, que é uma pessoa que tem muita credibilidade, né? E aí, uma pessoa que nunca fez nada de errado, mas aí ela se compadece. Ela fala assim, Rogério, o que é que você está precisando? Você está me chamando? Eu falo, eu estou precisando que você me ajude a vender esse relógio. Que você use da sua credibilidade para vender esse relógio. Pô, Rogério, mas vai ser impossível. Aí eu falo assim, eu corrompo essa pessoa. Eu falo assim, então vamos fazer assim, vende esse relógio por 2.000 e aí você mente. Mas como assim? Você disse que esse relógio pertenceu a uma celebridade e o Rogério comprou esse relógio numa viagem que fez a outro país e aí você conta uma historinha dessa aí. Como você é um sujeito que tem bastante credibilidade, as pessoas não vão duvidar de você. Né? E como é uma história de que o relógio já pertenceu a alguém, ninguém vai ficar em outro país, né? Ninguém vai ficar fuçando muito isso não. E quanto à qualidade do relógio? Diz que o relógio é bom, diz que o relógio não atrasa, inventa, mente. Né? Bom, enfim, feito isso, então tá lá o Rogério. Então vamos lá, dar nome às pessoas, né? Rogério, que é o dono, tá aqui, quietinho. Aí ele chama Pedro, que é o vizinho, para mentir. Minta. Certo? E aí o Pedro, com a mentira, ele consegue, né,
abrindo mão da credibilidade, né, do histórico de honestidade que ele tinha, Pedro consegue convencer José a comprar. Mas ele mentiu. Cheio de mentiras. Aqui. Tá certo? O Rogério é o dono. Pedro, ele falou, minta. E Pedro, que era o vizinho do Rogério, ele falou, minta e venda meu relógio. E o Pedro vende o relógio para José, que é o comprador. Beleza. Depois José começa a pesquisar mais a história. Ele falou assim, eu acabei caindo numa historinha e eu descobri que isso era mentira e esse relógio era do Rogério. E eu acabei descobrindo que o Rogério não comprou o relógio em outro país. O Rogério comprou o relógio, foi numa feira que tem aqui mesmo na periferia de Brasília. Tá muito mal contada a história. Mentiram para mim, né? Eu fui vítima de um dolo. Tá, verdade, ele foi vítima de dolo. Vou colocar aqui. Vítima de dolo. Foi vítima de dolo. Mas esse dolo, ele foi praticado diretamente pelo Rogério ou ele foi praticado por um terceiro? Como assim diretamente para o Rogério? Porque quem vendeu o relógio, ó, acabou sendo feita uma compra e venda aqui, ó. Relógio. Então vamos lá. Ele foi vítima de um dolo praticado diretamente pelo Rogério, que era dono, que era o beneficiário do negócio, ou por um terceiro? Foi praticado por um terceiro. Tá, gente. E aí? Anula ou não anula isso aí por dolo? Vamos lá agora para o artigo? Vamos lá. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite... Então, ó, quem foi que mentiu? Foi o dono do relógio? Foi quem vendeu? Foi o... Porque a venda, gente, quando eu falo quem vendeu, quem vende é o proprietário, quem compra é o adquirente, né? Então, o dolo foi praticado diretamente pelo dono do relógio? Não. Foi praticado por um terceiro esse dolo. Quem é que mentiu para o comprador? Foi Pedro, foi um terceiro, não foi o dono. Então, pode também o negócio ser anulado por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite... Quem é a parte a quem aproveita essa venda? Rogério, que é o dono. Se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Rogério sabia que o Pedro mentiu para o José? Sabia. Ou pelo menos podia saber, como diz a nossa lei. Tá? Preste atenção que eu não preciso que o José não precisa demonstrar necessariamente que o Rogério sabia. Basta provar que o Rogério podia saber da mentira e nada fez. Tá? Mas no meu exemplo aqui, eu dei um exemplo mais grotesco, um exemplo mais forte. O Rogério, ele sabia da mentira e de alguma forma o Pedro confessou isso. Quando o Pedro foi chamado a depor, o Pedro pôs a mão na consciência, se arrependeu do que fez e em juízo ele fala para o magistrado: magistrado, é verdade, o Rogério pediu para eu mentir e eu menti para ver se eu ajudava o Rogério e participava do produto dessa venda. Pronto. Então ficou provado que o Rogério sabia ou podia saber que o Pedro mentiu. E essa compra só foi feita porque o José foi enganado. Dolo. Dolo do dono do relógio? Não. Dolo de terceiro. Mas ainda assim o negócio vai ser desfeito. Então, quando a mentira ela não é contada diretamente pela pessoa que celebra o negócio, Rogério e José, ela é contada por um terceiro, Pedro, ainda assim o negócio pode ser desfeito? Pode. Só que para ser desfeito, é necessário, minha gente, que o beneficiário, né, o Rogério, soubesse ou pelo menos pudesse saber que esta mentira estava sendo contada. Ok? Rogério, então me dá um exemplo que você não sabia. Então vamos lá.
A está aqui. Ele é o dono de um objeto que está sendo vendido. B e C. Tá? Amigos. Gente, o B quer pregar uma peça no C, o B quer fazer uma brincadeira com o C e quer mostrar para todo mundo como o C é crédulo. E aí ele convence, olha só, o A não está sabendo nada dessa história. Tá? O A não sabe de nada. Vamos colocar aqui inocente. Não sabe de nada, inocente. Tá? O A é um inocente que não sabe de nada. Tá? Nem sabe muito bem disso aqui. Mas aí, o B, ele fala assim, ó, vou provar para todo mundo como é que o C é crédulo. Eu vou contar uma historinha, vou falar pro B comprar esse objeto que o A está vendendo. É um objeto muito simples, é um objeto muito frágil, que não atende aos interesses do C, mas eu, B, vou mentir para ele dizendo que esse objeto é maravilhoso, etc e tal, e que atenderia aos interesses de C, sim. Bom, depois que o B mente, o C procura o A, sem falar muita coisa, e fala assim, A, me vende! Me vende, por favor, o objeto? E aí o A vai e vende o objeto. Tá. Congela a cena, pergunta a vocês. Houve dolo? Houve. Por que houve dolo? Porque o C foi enganado. Tá? Por artifícios astuciosos. Se ele soubesse que estava sendo enganado, ele não celebraria um negócio, mas houve dolo. Mas esse dolo foi diretamente beneficiado pelo negócio ou foi por terceiro? Foi por terceiro. Um dolo de terceiro. Então vamos para a última pergunta. O beneficiário do negócio sabia ou tinha como saber do dolo? Resposta, não. Então esse dolo de terceiro, ele não invalida o negócio. Pelo início do artigo, não invalida. Bom, mas vai ter alguma consequência? Vai, o negócio vai ser mantido. Mas a lei ainda diz, no mesmo artigo 148, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por perdas e danos da parte a quem ludibriou. Ou seja, no nosso glorioso exemplo, o C pode acionar B e cobrar uma indenização dele. Ok, minha gente? Então, é isso. Né? Dolo de terceiro é isso. Vamos prosseguir com a análise do nosso Código Civil. Vamos lá. A outra figura que o nosso código fala é do dolo do representante legal. Gente, quando a gente fala do dolo do representante, legal e convencional, né? Na realidade o 149 trata. Representante, a gente já teve aula de representação, é aquele que age em nome, por conta e no interesse da pessoa. Tá? Aqui a ideia me parece ser mais ou menos a seguinte. Alguém está representando uma outra pessoa, se vale desta representação para ludibriar terceiros. Então, olha só. O A é um filho. O B é um pai. E ele usa o nome do filho para enganar C. Tá? Dolo do representante legal. Como assim? Ele chega e conta uma historinha, ele falsifica exames quanto à saúde do filho. O B falsifica exames quanto à saúde do filho. E sabe do apreço que o C tem pelo filho, do A. Desculpa. Ele sabe do apreço que o C tem pelo seu filho, que é A. Tá? C gosta muito de A. O B, sabendo disso, falsifica exames de saúde, mostrando uma doença muito grave, cujo tratamento é muito caro. Né? B, pessoa pobre, vai a C e fala assim, C, você gosta muito do meu filho, eu sei que você é uma pessoa muito caridosa, meu filho vai morrer. Ele precisa de um tratamento, esse tratamento custa 30 mil. Você paga esse tratamento para ele? Pago, claro que eu pago. Então vai lá e paga, dá 30 mil para B. Tá? Então o B é o quê? É um representante legal.
ele agiu com dolo, usando o nome de A. Então, qual é a consequência aqui? 149. O dolo do representante legal de uma das partes, o dolo de B, tá? Só obriga o representado A responder civilmente até a importância do proveito que teve. 30 mil reais. E agora? O C vai entrar na justiça e vai cobrar os 30 mil de volta. Descobriu que era mentira. Vai cobrar os 30 mil de volta. Quem vai ser réu nessa ação? Gente, com certeza o A. O A vai ser réu. Mas, não, desculpa, perdão. Com certeza o B. Estou tratando aqui pai e filho, estou confundindo. Então, o B vai ser o réu. Esse aqui não tem dúvida. Com certeza o B vai ser réu. Porque foi o B que mentiu. E o A? Só se houve benefício para ele. Tá? Como assim? O C para o C acionar o A, colocar o A junto nessa briga, para que eles respondam solidariamente, A e B. Então vejam, quem enganou vai ser réu. Quem é que enganou? B enganou. Então B vai ser réu. E o A? Gente, o A também não pode se locupletar sem uma causa. Né? Então o A não pode ter benefício. Então me dá um exemplo disso, Rogério. Vamos lá. O B conta essa mentira para o C, pega o dinheiro que o C deu e compra um lote vazio numa cidade pequena do Brasil. Pronto. Pegou lá os 30 mil e pagou num lote vazio. E pôs o lote em nome do filho. Então ele mentiu para C, para obter dinheiro e trazer um benefício para o filho. Gente, quem é que vai ser réu dessa ação? Quem mentiu necessariamente vai ser réu. Mas e o A vai ser réu também? Vai. O A vai ser réu porque ele se beneficiou. Ele ganhou um lote em nome próprio por conta da mentira que o B contou. Entenderam isso? Agora, vamos mudar um pouquinho o exemplo. Tá? O B, ele conta essa mentira para o C, consegue uma doação de 30 mil reais, pega esse dinheiro e foge com a amante para uma cidade paradisíaca no litoral do Nordeste brasileiro. Tá? Então o B enganou o C, pegou o dinheiro e ao invés de repassar para o A, pegou o dinheiro e fugiu para uma cidade paradisíaca do litoral brasileiro. Então aí quem vai responder? O A vai responder? O filho vai responder? Não vai. Por que o filho não vai responder? Porque ele não se beneficiou por conta dessa mentira. Tá, então nós temos aí a história do dolo do representante. Legal. A dúvida é, o representado responde? Responde se tiver experimentado o benefício. Se não tiver experimentado o benefício, não responde. Agora, se porém o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Aqui é diferente, aqui eu faço um mandato com uma pessoa, dou uma procuração para essa pessoa sai aplicando golpes na praça, usando o meu nome. Gente, aí quem é que vai ser réu? Eu e o bandido que eu nomeei como procurador. Tá? Rogério? Nós vamos ser réus nessa ação. Poxa, mas não é justo. É justo, sabe por quê? Porque a lei parte do seguinte raciocínio. Na representação legal, a lei me impôs o representante. Então, eu só vou responder se eu tiver tido benefício pelo golpe. Eu não tenho culpa do representante que a lei me impôs. Agora, na representação convencional, eu podia ter escolhido qualquer pessoa no mundo. Escolhi um safado. Então, eu respondo junto. Entenderam isso? Então, eu vou responder solidariamente. Tá? Bom, por fim, o dolo recíproco. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular um negócio ou reclamar indenização. Nem todas as legislações são assim, viu, gente? Mas a brasileira ela se prende ainda à raiz romana dela. Tá? A história do dolo recíproco, né? Que ninguém pode se beneficiar por conta da própria torpeza, e aí se eu permitir que um ou outro
anule o negócio, se os dois agiram com dolo, isso permitiria que alguém que agiu com má fé seja beneficiado no pedido de anulação. Então não anula, fica lá. Esse chumbo trocado aí não machuca. Dá um exemplo disso. Vamos lá. O A, ele induziu o B a assinar um contrato mentindo, tá certo? E aí o B induziu o A a inserir uma cláusula nesse contrato também mentindo. Tá? E aí houve aqui um dolo recíproco, né? Aí cada um pede anulação de um pedaço do contrato. O que é que o juiz fala? Não vou anular não, porque os dois mentiram. Vai ficar provado lá que os dois se enganaram reciprocamente, né? São provados os artifícios astuciosos que cada um usou em relação ao outro. Não se anula nada. Tá? Ok, minha gente? Vamos lá tomar uma água para a gente continuar agora falando sobre coação. Vamos lá, minha gente, falar de coação agora, né? A coação ela tem um sentido vulgar que vocês devem conhecer, né? Aquele sentido de alguém se sentir pressionado, né? Impelido a fazer algo que não queria fazer por outra pessoa, né? Vejam aqui que o artigo 151 ele nos dá uma dica, né, sobre o que seria a coação. A coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente considerável à sua família, à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve ou não coação. Então, gente, o que é que eu deduzo aqui da coação? A coação, ela talvez tentando desenhar um conceito mais simples, né? Uma ameaça capaz de gerar na outra parte um temor justificável que a força a celebrar um negócio jurídico que ela não celebraria. Tá? Este temor ele pode dizer respeito a bens materiais, por exemplo, ou você me vende um rádio ou eu toco fogo no seu carro. Né? Entre vender um rádio e perder o carro, né? Isso pode ser coação, né? Mas é justificável, porque o temor... Né? E outra coisa, e tem que ficar claro que é uma ameaça que não faz parte de uma brincadeira, né? É uma ameaça séria, concretizável, né? Mas ela é grave. Né? Se você ponderar o rádio e o carro, ela fica grave. Tá? Da mesma forma, não apenas em relação a objetos, mas esta ameaça ela pode dizer respeito à sua pessoa, à sua integridade física, né? Ou você assina esse contrato, ou eu bato em você. Né? Pode dizer respeito à sua honra. Alguém te fotografa numa situação vexatória e tenta extorquir dinheiro, né, por conta desta fotografia, a menos que você... Então, como é que ele vai extorquir o dinheiro? Ele vai lá e fala, tem esse contrato aqui, nesse contrato você se compromete a me doar tantos R$1.000 e pronto. Né? Vejam que aqui eu sempre trago uma história de uma ameaça, né, seguida de um temor justificado. E isso é muito importante, gente, porque olha, uma coisa, se eu, Rogério, vou ao campeão mundial peso pesado de boxe e falo assim, assina esse contrato, senão eu vou bater em você, o sujeito vai rir da minha cara. Né? Houve ameaça? Houve. Mas essa ameaça é capaz de gerar medo? Não, então não é coação. Agora invertam o exemplo. O campeão mundial ele chega bem perto de mim e fala assim, ou você assina agora esse contrato ou eu vou quebrar a sua cara. Pronto. Esse temor é justificado. Né? Se eu estiver sozinho com ele, é justificado. Então, agora, às vezes eu tô lá na sala, mas eu tô cercado de seguranças. Né? Esse temor é justificado? Não. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Para que um temor seja justificável, eu tenho que analisar a riqueza do caso concreto. Mas eu sempre tenho que ter isso em mente. Tá, gente? O temor é um temor justificável. E aqui vem uma diferença entre o que a gente está falando de coação. Se fala muito sobre vis absoluta e vis compulsiva. Tá? Vis absoluta seria uma coação física. Tá?
uma coação física irresistível. Tá? Não há manifestação de vontade. A vontade da vítima é 100% substituída pela atuação do ofensor. Então, vamos lá. Um exemplo disso. Tá? Uma leitura biométrica, chega o ofensor e ele leva a minha mão para o leitor de biometria e aí um contrato, por exemplo, pode ser finalizado com isso. Vai lá o ofensor, ele se faz passar por mim, faz quase tudo, mas na hora de finalizar o contrato ele precisa de uma leitura biométrica. Ele pega a minha mão à força e ele coloca a minha mão naquele leitor. Gente, neste caso, eu estarei diante de uma vis absoluta. A vontade foi integralmente substituída. Tá? Agora, se ele fala assim, ou você assina esse contrato, ele tem um histórico de violência, ele chega e fala assim, ou você assina esse contrato, ou eu te mato, aqui não é mais a vis absoluta, porque a vontade dele não substituiu 100% a minha. Fui eu que, com medo, assinei o contrato. Então eu tenho um resquício de vontade aí, viciada. Então o parâmetro para vis absoluta é vontade 100% da outra parte. Vis compulsiva, minha vontade é viciada pelo medo, mas sou eu que pratico o negócio. Entendem? Os outros exemplos de vis absoluta, eu acho que eles chegam a ser meio tolos, né? Os livros falam, alguém pega a tua cabeça e balança a tua cabeça, né? Alguém chega lá e levanta teu braço numa votação, né? Isso é vis absoluta. Por quê? Porque você não teve vontade, né? Você não fez algo por medo. Fizeram por você. Você tentou resistir, mas não conseguiu. Balançaram tua cabeça, levantaram teu braço, puseram tua mão no leitor biométrico. Isso é vis absoluta. Como não há vontade sua na vis absoluta, o negócio é inexistente. Na vis compulsiva, o negócio ele acaba sendo anulável. Gente, tem um exemplo que eu vi dois autores brasileiros divergindo, né, que é o da arma encostada na cabeça. Tá? O professor Venosa, ele disse que uma arma encostada, o professor Silvio Venosa, né, autor de livro de direito civil aqui no Brasil, ele disse que se uma arma estiver encostada na tua cabeça, isso é vis absoluta, porque não tem resto de vontade tua, você não tem alternativa. Já o professor Silvio Rodrigues, citando Demolombe, ele diz que a arma na cabeça é vis compulsiva. Rogério, a qual dos dois você adere? Eu vou aderir ao Silvio Rodrigues. A arma encostada na cabeça é vis compulsiva. Gente, por quê? Aqui está até para um dado quase que matemático. A arma na cabeça, então, é vis compulsiva. Então, desculpa, é vis absoluta para o professor Venosa. E se ela estiver um pouquinho afastada? Continua sendo. E se o cara tiver a 100 metros de distância? Aí pode não ser. Percebem? Fica muito fluido esse conceito. Eu acho que a premissa adotada pelo professor Silvio Rodrigues é mais segura. Se sou eu que estou praticando um negócio, ainda que de forma viciada, é vis compulsiva. Agora, se a minha atuação foi mecanicamente substituída por de outra pessoa, é vis absoluta. Eu acho que é um critério mais seguro. Certo? Não é pela gravidade da ameaça, não é pela chance de escapar da ameaça que eu vou ter vis compulsiva ou vis absoluta. É pela substituição mecânica da manifestação de vontade que eu vou ter vis compulsiva ou vis absoluta. A vis absoluta, eu não consigo fugir dessa substituição da minha atuação. Na vis absoluta. Na vis compulsiva, eu fico com medo e aí eu celebro o negócio jurídico. Requisitos da coação. Deve ser a causa determinante do ato. Eu só fiz porque eu fiquei com muito medo. Deve incutir temor justificado. E aquilo que eu falei. O cara fala assim, ó, se você não assinar esse contrato, eu vou dizer para todo mundo que você é bobo. Medo nenhum disso, né? O temor deve dizer respeito a dano iminente. Gente, eu tenho que provar para o juiz qual é o mal, que esse mal é gravoso e que ele realmente está para se concretizar. Porque se for uma coisa muito quimérica, isso vai impactar, inclusive, na justificativa para o meu temor. É uma coisa tão distante que o meu medo não é justificável. Né? Então, o dano tem que ser iminente, tem que ser considerável, tem que se referir
ao paciente, à família ou a terceiro, desde que justificável quanto a terceiro. O que é uma ameaça justificável a terceiro? Chega lá, eu estou num banco, um assaltante chega, põe a arma na cabeça de um terceiro que eu não conheço e fala assim, me passa a tua senha. Eu passo. Eu não vou querer que o terceiro morra. Né? Nesse caso, o juiz vai entender que houve coação sim e vai entender justificável o fornecimento de senha que eu fiz. Porque, né, fazer o quê? Vou deixar a pessoa morrer, mesmo que eu não a conheça? Claro que não. Né? Análise do código. Vamos lá. Coação. A coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve ou não coação. Já analisamos esse dispositivo, né? Sigamos. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. É claro, para saber se uma coisa vai gerar medo na outra pessoa, eu tenho que analisar isso, que é o exemplo trocado que eu dei, né? Rogério ameaça o campeão do mundo, de bater no campeão do mundo, ele vai rir. O campeão do mundo ameaça o Rogério vai ter medo. Tá? Bom, 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito. Exemplo, não é coação. O sujeito está me devendo, eu chego para ele e falo assim, olha, se você não me pagar, eu vou lhe acionar na justiça para cobrar o débito. Ah, isso é coação? Não é coação. Essa é a ameaça de exercício regular de direito. Nem o simples temor reverencial. Temor reverencial, gente, é um respeito demasiado, exagerado que eu devoto a determinadas pessoas. Por exemplo, pai, mãe, padre, ou para quem for evangélico, pastor. Tá? Então, líderes religiosos, de uma forma geral. Né? Isso é temor reverencial. Então, quando eu faço algo com medo de desapontar essas pessoas, eu não fui coagido. Tá certo? Eu agi por temor reverencial. Então, se meu pai chega e fala assim para mim, você pode me doar 100 mil reais? Aí eu faço a doação. Né? Aí depois eu digo, fui coagido, porque eu jamais iria decepcionar meu pai. Não, não fui coagido, isso é temor reverencial. E isso, gente, pode ser levado também para outras esferas. Né? Às vezes o teu líder religioso, ele fala assim, você pode ajudar a congregação com 20 mil reais. Isso é coação? Não, isso não é coação, isso é temor reverencial. Agora, eu não estou dizendo que essas pessoas não possam te coagir. Por exemplo, se teu pai chegar com a arma e colocar na tua cabeça e falar assim, me dê 100 mil reais, isso é coação. Então, o caso concreto que vai circundar aquela doação, ele vai dizer para essas pessoas a quem você devota demasiado respeito, se isto se circunscreveu aos limites do temor reverencial, ou se houve uma ameaça por parte dessa pessoa a quem você devota respeito, que faz extrapolar as barreiras do temor reverencial, levando isto a ser uma coação. Tá? Não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo apenas que se você alegar que foi coagido apenas pelo respeito que você espontaneamente devota a determinadas pessoas, isto não é coação, isso é temor reverencial. Tá? Sigamos. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e essa responderá solidariamente com aquela por perdas e danos. Por outro lado, subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coato. Gente, só para lembrar que é a mesma lógica do dolo de terceiro. Lembra-se do dolo de terceiro? O que era o dolo de terceiro? Era um dolo praticado por outra pessoa que não a beneficiária direta do negócio. Quando o dolo fosse praticado por outra pessoa que não a beneficiária direta do negócio, eu teria que abrir a seguinte análise. A pessoa beneficiada sabia ou podia saber do dolo? Então ela responde solidariamente. Não podia? Então ela não responde. A mesma lógica eu aplico aqui à coação praticada por terceiros. A pessoa beneficiada sabia ou podia saber da coação? Sim. Então ela responde
solidariamente, né? O negócio vai ser anulado, etc. Né? Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro se dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Ah, mas ela não sabia que a coação estava sendo praticada por um terceiro. Ah, então o negócio não vai ser viciado, o negócio vai ser mantido, só que a pessoa que coagiu vai responder sozinha por perdas e danos em virtude da manutenção desse negócio, mas do cometimento da coação. Ok, minha gente? Obrigado pela atenção. Próxima semana nós nos encontraremos novamente com as aulas gravadas, mas ao longo da semana nós teremos os nossos encontros ao vivo. Grande abraço.